Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Completo este ano em julho 15 anos investindo na Bolsa. O canal Viver de Renda foi criado para compartilhar com vocês as minhas histórias de vida profissional e como investidor. Aqui a gente não faz análise de ações e não faz recomendações. Eu procuro compartilhar com vocês as coisas que eu vivi, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu acredito, as coisas que deram certo e que deram errado. Desse modo, eu espero que o conteúdo possa ser útil para que você possa evitar os erros que eu já cometi e assim ter mais sucesso na sua trajetória na Bolsa de Valores. É o que eu desejo de coração para todos vocês. A Bolsa de Valores é o lugar para fazer multiplicar o seu capital. Por outro lado, é preciso ter cuidado com os riscos que existem no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. É preciso entender que a renda é variável, ou seja, ela varia, ela tem oscilações ao longo dos meses, ao longo dos dias, ao longo dos anos. É importante escolher poucas e boas empresas para investir e escolher empresas com grande potencial de valorização. Isso é importante para fazer seu dinheiro crescer numa velocidade interessante e que lhe permita alcançar a riqueza e independência financeira o quanto antes. Mas lembre-se, não existem atalhos para a riqueza. É necessário conhecimento, estudo, dedicação, trabalho árduo, concentração, foco, disciplina. É isso que faz o investidor ter sucesso na Bolsa de Valores. Não acreditem em lucros fáceis, não acreditem em atalhos. Isso não existe. Toda vez que isso acontece, é porque alguém está querendo lhe passar a perna. Falamos no dia de ontem sobre o caso da Mundial, uma empresa de alicates do Rio Grande do Sul, e como se desenvolveu essa história e como muita gente quebrou e perdeu muito dinheiro. Por outro lado, no dia de hoje, a gente vai contar uma história em um outro país, nos Estados Unidos. O ano 2008, maior crise financeira do mercado desde o crash de 1929 da Bolsa de Nova York. A segunda maior crise de todo o mundo foi essa crise de 2008. E o que foi que aconteceu? A gente viu um furacão tomando conta dos mercados financeiros mundiais e naquele instante um caso começou a chamar a atenção das autoridades e da imprensa. Alguns esquemas de pirâmides financeiras ruíram. Algumas fraudes financeiras começaram a ser, vamos dizer assim, percebidas. Elas estavam escondidas e camufladas enquanto a crise financeira não acontecia. Quando a crise aconteceu, ela meio que desnudou as pessoas que estavam praticando crimes contra as pessoas que depositavam confiança em determinadas instituições e operadores financeiros. Um caso especial chama muito a atenção. É o caso do Bernard Madoff. Ele foi considerado, durante os anos recentes, como o maior trapaceiro de todos os tempos. Curioso que antes ele era uma pessoa absolutamente respeitável, absolutamente respeitada por toda a sociedade americana. Tinha acesso aos presidentes da República, aos grandes artistas, aos grandes economistas, aos grandes empresários. Em pleno coração da capital mundial das finanças, uma figura respeitada estava por mais de 20 anos enrolando inúmeras pessoas. Incrível, né? Incluindo a nata da financeira global. Grandes bancos internacionais, UBS, Banco Santander, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, Nomura, etc. Assim como investidores institucionais e de prestigiosos fundos
os hedge funds, além de bilionários. O caso explodiu no dia 11 de dezembro de 2008. O financista nova-iorquino confessou jamais ter investido um centavo dos aportes confiados à sua empresa, a Bernard Madoff Investment Securities. De acordo com os documentos do tribunal, ele teria na véspera confessado à mulher, ao irmão e aos 2 filhos, todos funcionários da empresa, que sua companhia de investimento era apenas um esquema de Ponzi. Ele declarou: estou falido, perdi 50 bilhões de dólares. Que tal? Tudo não passava de uma enorme fraude, teria dito a família. Seus filhos entraram em contato com o advogado que recomendou que o FBI fosse avisado. No dia seguinte, a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários e de Câmbio dos Estados Unidos, registrou a queixa e Madoff foi interpelado. O financista ficaria em liberdade vigiada em seu luxuoso apartamento em Manhattan por uma garantia de fiança de 10 milhões de dólares. No dia 12 de março de 2009, Madoff foi julgado e culpado por fraude, perjúrio, lavagem de dinheiro e roubo. Em 29 de junho, aos 71 anos de idade, ele foi condenado à pena máxima prevista por lei nos Estados Unidos, 150 anos de prisão. Primeiro eu quero chamar a atenção disso, No dia 12 de março ele foi julgado. Veja que ele se declarou culpado no final de 2018, quando teve seu esquema revelado. No início de 2019, ele foi a julgamento. Veja a velocidade da justiça americana, porque algumas pessoas aqui, outro dia, colocaram no canal que eu romantizava a justiça em outros países. Negativo. Eu estudo e afirmo que, obviamente, eles estão a anos-luz de distância da nossa justiça. Nós, efetivamente, não somos referência para absolutamente nada no que diz respeito à justiça. Existem erros e falhas na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, claro, não existe perfeição. Mas isso não significa que eles não estejam a anos-luz de distância de nós. Estão. Então veja a velocidade. No dia 12 de março de 2009, pouco tempo depois de ter todo o seu esquema revelado, Bernard Madoff foi julgado culpado. Em 29 de junho de 2019, foi condenado a pena máxima, aos 71 anos de idade. No Brasil jamais seria preso. Jamais, por causa da idade. Um pobre senhor. E mais, um rico recorreria aos tribunais ad eternum. E o trânsito em julgado lhe garantiria a liberdade. Essa jaboticaba que não existe lá fora. O tal do trânsito em julgado. Negativo. Rapidamente, a justiça agiu. Bilionário, até quebrar, Bilionário. Um senhor, membro da elite americana, amigo de presidente, do presidente do Federal Reserve, de grandes artistas, convivia com a nata da sociedade americana, com a elite empresarial. Nada disso impediu ele ser condenado. Temos que aplaudir os Estados Unidos, óbvio. Como não? Como não reconhecer esse aspecto positivo? As palavras do procurador Lev Dazin, a consciência, duração e natureza dos crimes cometidos por Madoff fazem com que ele mereça excepcionalmente o castigo máximo autorizado pela lei. O juiz Danny Chen, por sua vez, evoca o crime incrivelmente diabólico de Bernard Madoff, com suas consequências humanas assustadoras e a fraude por mais de 20 anos, objetivamente desconcertante, realizada por alguém que o juiz considerou particularmente perverso. Antes da queda, o financista aparecia como encarnação da grandeza americana. Um jovem do Queens, instrutor de natação, que começara o seu negócio aos 22 anos com $5.000 de investimento inicial. Marido fiel,
inseparável de sua mulher Ruth, que conheceu ainda na escola, dono de um negócio familiar que, além da esposa, empregava o irmão e seus 2 filhos e sua sobrinha, depois de cerca de meio século de esforço, havia construído um pequeno império, conquistado a respeitabilidade financeira. Madoff chegou a presidir, de 1990 a 1993, a Nasdaq, a Bolsa de Valores de Tecnologia. Fez de todas as associações e organismos profissionais, como, por exemplo, o Securities Industry Association, o lobby de interesses da Bolsa, trabalhando duro pela democratização e modernização do mercado financeiro americano. Homem acima de qualquer suspeita, mostrava-se como o campeão das preocupações éticas, da proteção dos pequenos negócios e da necessidade de baixar os custos dos investimentos de capital. Fora dos círculos financeiros, Madoff era conhecido sobretudo como um grande filantropo, que sabia demonstrar generosidade com as grandes causas humanitárias e que ocupava de maneira natural cadeiras nos conselhos administrativos de organizações prestigiadas da caridade americana. Em suma, Bernard Madoff era um homem que inspirava confiança. Crédito, credibilidade, palavras que possuem origem comum. No latim, credere, crer. E, no entanto, os organismos de caridade também foram alvo de Madoff. Elie Wiesel, que perdeu 22 milhões de dólares da sua fortuna pessoal à época, e 15 milhões de dólares pertencentes à Fundação Elie Wiesel pela Humanidade, lamentou: "Demos tudo a ele. Pensávamos que ele era Deus." Numerosos filantropos, entre os quais Steve Spielberg e os bilionários Mortimer Zuckerman e Carl Shapiro, sem nenhuma desconfiança, julgavam o método Madoff, com suas rendas elevadas e estáveis, perfeitamente adequado ao campo da caridade. De fato, o empresário teve uma reputação de gênio das finanças, capaz de gerar lucros de 10 a 15% em média, e até mais, no caso de alguns privilegiados que solicitavam índices maiores em troca de investimentos mais frequentes. Madoff sempre exibia modéstia. Afirmava preferir o retorno de investimentos que não procuravam alcançar o topo de alguns fundos especulativos ou de aplicações muito arriscadas. Dizia preferir a estabilidade dos resultados. O filão que explica a boa performance dos investimentos constitui o elemento-chave de toda a fraude da sua pirâmide. A arma secreta de Madoff era a técnica que ficou conhecida, que mesmo em período de baixas, com o crash da Bolsa, os fundos Madoff continuavam exibindo dividendos elogiosos. Quando questionado mais precisamente sobre suas operações, esquivava-se, alegando que esses eram os segredos dos seus negócios, a sua experiência. Harry Markopolos, concorrente da firma de Madoff, tentou obter resultados similares a partir da mesma técnica. Em vão, não conseguiu performar os mesmos níveis que Madoff conseguia. Convencido de que o financista gênio era um impostor, começou uma cruzada solitária para divertir os meios de controle do mercado americano de que algo estava errado. Entre 1999 e 2005, enviou 3 relatórios dizendo que o maior hedge fund do mundo era uma trapaça, detalhando sinais de alarme e que teriam deixado investidores e agências de regulamentação com uma pulga atrás da orelha. Na realidade, Madoff controlava 2 sociedades, uma legítima, de agenciamento, e outra fraudulenta, de gestão de títulos. A primeira, um negócio respeitável, servia de cobertura para a segunda. Essa mistura de gêneros explica também a diligência de alguns em investir em Madoff. O rumor entre os profissionais de finanças era que os verdadeiros segredos da sua infalibilidade e de seu timing impecável residia no seu domínio de front-running, prática ilegal pela qual ele se mantinha informado antes de todos de ordens de compra e venda suscetíveis de provocar as flutuações do mercado. Ele investiria de acordo com essas informações. Os esquemas de Ponzi, ou seja, as pirâmides financeiras, requerem muita habilidade. Elas florescem em geral no seio de certas comunidades étnicas, religiosas ou geográficas chamadas grupos de afinidade. Foi no caso do
o início, quando o Madoff começou a focar seus negócios, exatamente na comunidade judaica da qual ele pertencia. O esquema se estendeu em seguida aos judeus de Palm Beach, na Flórida, de Boston, antes de englobar todo tipo de comunidade, primeiro nos Estados Unidos e depois no resto do mundo. Ao contrário da intensa publicidade dos esquemas de pirâmide, Madoff confiava no boca a boca e no marketing mais sutil. Era consciente da atração exercida pelos princípios de restrição e de exclusividade. O Madoff, ele conseguia, né, manter ganhos não tão extraordinários, é o que ele prometia, ele procurava assim disfarçar o que ele estava fazendo. Enquanto algumas pirâmides conhecidas prometem mundos e fundos de ganho, ele era mais conservador na projeção da lucratividade, da rentabilidade das suas aplicações, dos seus investimentos. Inúmeros bancos acreditaram nele durante muito tempo e grandes instituições financeiras demonstravam sempre interesse em adquirir os investimentos, as ideias do Madoff, né? Os bons resultados alcançados, aparentemente, ao longo de anos, justificavam isso. A crise financeira de 2008 abalou os negócios de Madoff. Aparentemente, os investimentos da sociedade, mais lucrativos do que nunca, resistiam como uma rocha à tempestade na bolsa. Quanto mais o mercado afundava, mais sua rentabilidade fictícia parecia excepcional. Porém, muitos investidores solicitaram a retirada dos seus investimentos. Isso foi uma prática comum. As pessoas começaram a ficar apavoradas e começaram a solicitar a retirada do dinheiro dos bancos e dos fundos de investimento. Madoff fez então um último esforço para salvar sua empresa. Ele, que até então se mostrava discreto e inacessível, visitou pessoalmente os bancos e os investidores institucionais para solicitar aumento nos fundos suplementares. Sem sucesso, lançou novos produtos mais lucrativos e pressionou para que houvessem uma limitação nas retiradas dos fundos. No início de dezembro, teria que honrar pedidos de retirada que já somavam 7 bilhões de dólares, enquanto dispunha de menos de 1 bilhão em garantia no banco. A estratégia de confessar-se culpado, evitar um processo, permitiu-lhe não abrir o jogo, como notou o juiz Danny Chen. Ao anunciar seu veredito, o estelionatário não revelou quase nada dos seus esquemas. Não se sabe ainda quando e por que motivo essa gigantesca operação no início dos anos 90. Não se sabe ainda quando e por que montou essa gigantesca operação no início dos anos 90. No início desse período, ele respondeu de forma enigmática, enquanto os promotores suspeitavam a fraude gigantesca por mais de 10 anos. Ele disse que não havia cúmplices e que não tinha feito absolutamente nada de errado, né? Cerca de 15.400 ações foram impetradas na justiça contra Madoff. Um número incalculável de reclamações está direcionado a diversos fundos, instituições e pessoas, né? De lá para cá, muito já se foi ressarcido às suas vítimas. A justiça vem recolhendo, né, com a venda do seu patrimônio, com a venda de tudo que sua família tinha, né? Ninguém foi poupado, né? Filhos, e a história vai demonstrando que, inclusive os familiares, né, que não sabiam do que estava acontecendo, que óbvio se beneficiaram com o luxo, com a riqueza, mas não tinham a menor noção de que tudo aquilo fazia parte de um grande golpe. E seus filhos sofreram muito com isso, sua mulher, a família foi destroçada, e tudo isso acabou gerando depois um livro e um filme, e que eu recomendo para quem se interessou por essa história, que não deixe de assistir. O filme se chama O Mago das Mentiras, né? É um filme muito bom, que vale a pena você conhecer toda a dinâmica dessa história que eu acabei de contar aqui de uma forma muito sucinta. Ele foi estrelado pelo Robert De Niro, que fez o papel de Bernie Madoff, e pela Michelle Pfeiffer, que fez o papel da esposa dele, a Ruth. Então, vale a pena estudar, vale a pena assistir o filme e buscar a leitura do livro que deu origem ao filme
e mais importante, é perceber que é uma história real, que a justiça está sendo feita, o Bernie Madoff continua preso, não sairá sob hipótese nenhuma e morrerá na prisão. Isso é certo. É uma história real que nos alerta dos perigos do mundo das finanças, nos mostra que não existem atalhos e nos chama a atenção para esse fato de que é importante você saber o que você está fazendo, não terceirizar a responsabilidade do seu dinheiro para outras pessoas. Essa é uma lição que eu aprendi. Eu não deixo dinheiro na mão de terceiros. Eu invisto. Mas para isso, são 15 anos de erros e acertos. Não é uma vida fácil a de investidor. Você tropeça muito, você comete muitos equívocos, você erra. Mas é isso que vai te dando do outro lado maturidade, vai fazendo você crescer. E se você quer investir, se você quer sua independência financeira, você tem que se dedicar, né? Então eu quis trazer essa história para mostrar a importância de você ter conhecimento, de você saber o que está acontecendo, de saber o que está fazendo. Isso é fundamental para o seu sucesso. E é o que eu desejo a você. Muito sucesso enquanto investidor. Deixe o seu like se gostou do vídeo e até a próxima. Tchau.